Meu nome é Rita e, enquanto estava ali de pé com meu belo vestido branco, me sentia como uma princesa. Tudo era mágico, ou assim eu pensava. Esse sentimento de alegria se quebrou de repente, em um instante. Rita, querida, poderia vir aqui um momento. A voz da minha sogra atravessou a alegria, era aguda, quase autoritária. Sorri para meus amigos e me desculpei, notando quão rígida estava minha sogra quando me aproximei dela. Seu sorriso não alcançou os olhos, e a tensão em sua postura era evidente. O que foi, Dona Amanda? Perguntei, tentando manter minha voz tranquila e amigável. É sobre a forma como você me olha, Rita, disse ela, com um tom frio e cheio de acusação. Eu sei o que é desprezo, e você tem isso escrito em todo o seu rosto. Eu sou a mãe do seu marido e mereço respeito, não esse desdém. Suas palavras me pegaram de surpresa, e minha mente corria tentando entender o que ela estava dizendo. Amanda, acho que entendeu errado. Não tenho nada além de respeito por você, respondi, sentindo uma onda de confusão me invadir. Respeito? Ela zombou, semicerrando os olhos. Veja a forma como você revira os olhos, os suspiros quando eu falo. Acha que eu não percebo? Você até colocou meu filho contra mim. Sua voz estava ficando mais alta, e eu podia sentir os olhos dos convidados mais próximos começando a se voltar para nós. Lutei para manter a compostura. Antes que pudesse responder, Miguel, meu marido, apareceu ao nosso lado com o rosto franzido de preocupação. Mamãe, o que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando para nós dois. Sua esposa Miguel não fez nada além de me desrespeitar, disse Amanda, com a voz tremenda de emoção. Ela tem me menosprezado, e hoje foi o pior dia. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto agarrava o braço de Miguel. Rita, isso é verdade? Perguntou Miguel, com o rosto cheio de uma mistura de incredulidade e confusão. Seu olhar procurou o meu, esperando uma resposta. Não, não é verdade, respondi com uma voz firme, mas tranquila. Não fiz nada para desrespeitá-la, ela está mentindo. Sou sua mãe, mentiria para você, gritou Amanda, apertando ainda mais o braço dele. Lágrimas corriam por seu rosto, acrescentando ao drama que se desenrolava diante de todos. Por um momento, o mundo pareceu desacelerar, enquanto o rosto de Miguel mudava de preocupação para a ira. Sem aviso, ele levantou a mão e, com um movimento rápido, me deu um tapa. O som ecoou na sala agora silenciosa, e eu fiquei congelada, instintivamente levantando a mão para minha bochecha dolorida. Os convidados ao nosso redor suspiraram em estado de choque, mas ninguém se moveu. Senti uma mistura de emoções, dor, traição, raiva. Não tinha certeza do que dizer ou mesmo de como reagir. Como pôde? Sussurrei, embora não estivesse direcionando a pergunta a ninguém em particular. Não estava apenas perguntando a Miguel, a sua mãe, mas ao universo inteiro, como se procurasse uma explicação para esse pesadelo no qual eu havia me metido. Miguel, percebendo o que havia feito, gaguejou. Rita, eu não quis dizer isso. Só estava, mas eu não o deixei terminar. Não, eu disse com uma voz firme, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Você me mostrou exatamente quem você é. A dor do tapa não era nada comparada à dor de perceber que o homem com quem eu acabara de me casar era capaz disso. Me afastei dos dois, sabendo que aquele momento havia mudado tudo. Encarei os convidados, a maioria ainda me olhando em silêncio, perplexos. Lamento que tenham tido que presenciar isso, disse com uma voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. Por favor, continuem aproveitando a celebração. Eu preciso de um momento a sós. Sem esperar uma resposta, saí da sala. A música havia parado, e as risadas haviam cessado. O mundo exterior parecia tão diferente agora, a alegria e a emoção do dia distante. Encontrei um canto tranquilo, longe do barulho e do caos, enquanto minha mente corria com pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Como tudo havia desmoronado tão rápido,
Há apenas alguns momentos, eu me sentia cheia de felicidade, acreditando que estava começando um novo capítulo na minha vida, e agora sentia que todo o meu mundo havia virado de cabeça para baixo. As acusações da minha sogra, o tapa de Miguel, os olhares críticos dos convidados, tudo era demais para suportar. Eu precisava de tempo para pensar e processar tudo. Poderia continuar com esse casamento depois do que acabará de acontecer? Poderia confiar em Miguel novamente? Essas perguntas pesavam na minha mente enquanto eu permanecia ali, perdida e incerta sobre o que fazer a seguir. Mas uma coisa estava clara, minha vida havia mudado, e não havia volta. O dia perfeito que eu imaginara havia desaparecido, substituído por algo mais sombrio e doloroso. O que eu tinha que fazer agora era descobrir como seguir em frente, mesmo que isso significasse fazer isso sozinha. Me afastei da multidão e, assim que o fiz, pude ouvir os sussurros começarem atrás de mim, mas eu me recusei a deixar que isso me afetasse. Mantive a cabeça erguida, sabendo que esse não era o fim para mim, ao contrário, era o começo de algo novo. Minha mente começou a trabalhar, formando um plano. Eu não ia deixar que essa humilhação passasse sem resposta. Eu encontraria justiça pelo que aconteceu hoje. Assim que cheguei à privacidade da suíte nupcial, finalmente me permiti sentir as emoções que vinha reprimindo. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas não eram apenas lágrimas de dor, também eram lágrimas de determinação. Este momento não me quebraria, eu não seria uma vítima. Eu me elevaria acima de tudo isso e me tornaria uma vencedora. Minha resolução estava mais forte do que nunca. Depois de tudo que passei, sabia que tinha que agir. Não podia deixar que eles saíssem impunes. O primeiro passo do meu plano era reunir provas irrefutáveis de como Miguel e sua mãe me trataram. Decidi contratar um detetive particular para me ajudar. O Sr. Hélio era conhecido por ser discreto e eficaz, exatamente a pessoa de que eu precisava para essa situação delicada. Sr. Hélio, preciso da sua ajuda, eu disse quando contatei. Meu marido Miguel e sua mãe não têm sido exatamente gentis comigo. Preciso de provas de seu comportamento. Que tipo de provas estamos procurando? Perguntou o Sr. Hélio com uma voz calma e profissional. Qualquer coisa que mostre um padrão, expliquei. Abuso emocional, financeiro ou até mesmo legal. Qualquer coisa que comprove o que eles vêm fazendo. Entendido, ele respondeu. Começarei com vigilância e uma verificação de antecedentes. Vou investigar o passado deles e suas finanças. Você terá o que precisa. Com o Sr. Hélio do meu lado, senti que finalmente estava assumindo o controle. Comecei a gravar cada interação que tinha com Miguel e sua mãe, cada chamada telefônica, cada conversa. Eu precisava de todas as provas que pudesse reunir. Não ia deixar nada ao acaso. Em meio a todo esse caos, minha melhor amiga, Débora, se tornou minha maior fonte de consolo e apoio. Ela esteve ao meu lado durante todo o tempo. Débora, não sei como superaria isso sem você, confessei um dia, quando as coisas pareciam especialmente avassaladoras. Você não precisa passar por isso sozinha, ela me assegurou. Estou aqui para você, sempre. E qual é o plano? Estou reunindo provas, disse, explicando meu plano. O Sr. Hélio também está me ajudando. Quero expor Miguel e sua mãe exatamente como eles são. Débora me olhou com preocupação. Tenha cuidado, Rita, ela me advertiu. Eles não vão ver isso chegando, e quando perceberem, vão ficar furiosos. Eu sei, concordei. Mas não posso deixar que saiam impunes. Nas semanas seguintes, as provas que reuni começaram a se acumular. Estava claro, pelas chamadas telefônicas, que o tom de Miguel era muitas vezes agressivo e degradante. Os registros financeiros que o Sr. Hélio descobriu revelaram o quanto a mãe de Miguel controlava seus ativos. Algumas das transações que encontramos eram suspeitas, sugerindo fraude. Quanto mais descobríamos, mais perturbador o quadro se tornava. Uma noite, Débora e eu nos sentamos juntas para revisar todas as evidências. Enquanto revisávamos os documentos, algo chamou nossa atenção. Olhe isso, disse Débora, apontando para uma série de extratos bancários. Eles estão movendo grandes somas de dinheiro, mas para onde tudo isso está indo? E esses e-mails, acrescentou Débora, folheando alguns. Parece que estão planejando algo, mas ainda não sabemos o que. Precisamos conectar os pontos, disse, sentindo o peso de tudo o que estávamos descobrindo.
Já não se tratava apenas de abuso emocional, havia toda uma rede de mentiras e manipulação em ação. Os olhos de Débora se arregalaram enquanto ela olhava para as evidências à nossa frente. Rita, estamos diante de algo grande, disse sua voz, cheia de emoção e medo. Quanto mais investigávamos, mais claro ficava que Miguel e sua mãe estavam envolvidos em algo além de um comportamento tóxico. Isso ia além do maltrato a mim, eles estavam escondendo algo muito maior, possivelmente ilegal. Eu podia sentir a verdade lentamente se revelando, e estava decidida a chegar até o fim. Com o passar dos dias, concentrei-me ainda mais no meu objetivo. Eu não estava mais apenas coletando evidências para mim mesma, estava descobrindo uma história de engano e manipulação que precisava ser exposta. Miguel e sua mãe haviam passado anos tecendo essa rede de mentiras, mas agora eu tinha o poder de desfazê-la. Ainda havia muito a ser feito, mas eu já não era noiva em defesa que eles tentaram humilhar. Eu era mais forte do que jamais perceberam, e em breve a verdade viria à tona. Não se tratava apenas de conseguir justiça para mim. Tratava-se de garantir que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Eu não tinha certeza de como as coisas terminariam, mas uma coisa era certa, eu estava pronta para lutar e não voltaria atrás. Os sussurros daquele dia não eram nada comparados ao rugido da verdade que estava prestes a desmoronar sobre eles. Eu não seria mais uma vítima de seus jogos. Eu seria a pessoa no controle. Comecei a unir as peças. Ao olhar novamente para os documentos, me dei conta de algo impactante. Acho que estão desviando os fundos da empresa de Miguel, disse a Débora, com a voz apenas acima de um sussurro. Esses documentos são incriminadores. Débora me olhou com uma expressão séria. Rita, isso é sério, você precisa ter cuidado. Eles não vão gostar de ser expostos. Eu sei, respondi, sentindo uma mistura de medo e determinação. Mas não posso voltar atrás agora. Há muito em jogo. As provas não apenas mostravam quão cruéis tinham sido comigo, eram mais do que isso. Apontavam para uma atividade criminosa grave. Eu tinha tudo o que precisava para agir, e era a hora de bolar um plano para levá-los à justiça. Também era a hora de retomar o controle da minha vida. Débora, vou expô-los publicamente, eu disse, sentindo o peso da minha decisão. Débora hesitou por um momento, sabendo do risco envolvido. Rita, isso é arriscado. Você está brincando com fogo. Mas, se alguém pode fazer isso, esse alguém é você. Com Débora ao meu lado e as provas nas minhas mãos, senti-me mais forte do que há muito tempo. Eu não lutava mais só por mim. Tratava-se de justiça, de garantir que Miguel e sua mãe enfrentassem as consequências pelo que haviam feito. Era hora de mostrar ao mundo quem eles realmente eram. O próximo passo estava claro, eu tinha que trazer tudo à tona. Decidi organizar um evento, fingindo que era para um grande anúncio. Convidei amigos, familiares e até alguns contatos da mídia, pessoas que ajudariam a espalhar a história. O local era luxuoso, com uma atmosfera cheia de emoção e curiosidade. Todos estavam ansiosos para ouvir as novidades. Enquanto eu estava de pé na frente da sala, respirei fundo. O momento havia chegado. Obrigado a todos por virem, comecei, mantendo minha voz firme e minha expressão calma. Miguel e sua mãe, a Amanda, estavam de pé ao meu lado, sorrindo. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Rita querida, estamos muito orgulhosos de você, disse Amanda, com sua voz doce, mas pouco sincera. Seja qual for o anúncio, nós te apoiamos. Suas palavras me pareceram veneno, mas mantive a compostura. Eu reuni todos aqui para compartilhar algumas verdades importantes, eu disse, fazendo uma pausa para avaliar a reação da sala. Verdades sobre o meu casamento e a família de Amanda, completei. O sorriso da Amanda vacilou. Verdades, repetiu ela, com uma mistura de confusão e medo. Rita, do que você está falando? Estou falando sobre o abuso, as mentiras e as atividades ilegais que têm acontecido nos bastidores, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. A sala ficou em silêncio. A tensão era palpável e todos os olhos estavam em mim. Rita, você perdeu a cabeça. O rosto de Miguel ficou vermelho, sua raiva mal contida. Muito pelo contrário, Miguel, eu disse com calma. Nunca estive tão lúcida e nunca estive tão certa do que tenho que fazer. Fiz um gesto para a tela atrás de mim. Provas, anunciei, enquanto começava a ser reproduzido um vídeo.
Era a gravação de uma das nossas muitas discussões acaloradas e abusivas. A multidão prendeu a respiração ao ouvir a voz de Miguel, cheia de raiva e crueldade. Os murmúrios ficaram mais altos e viu o rosto da Amanda empalidecer, suas mãos começaram a tremer. Isso é apenas o começo, disse, segurando uma pasta cheia de documentos. Esses papéis mostram irregularidades financeiras, desvio de fundos, fraude. Está tudo aqui. Você não pode fazer isso, Rita, gritou Miguel, com sua voz uma mistura de súplica e ameaça. Você está arruinando tudo. Eu olhei diretamente nos olhos. Não estou arruinando nada, Miguel. Estou expondo a verdade, uma verdade que todo mundo merece ver. Os jornalistas presentes começaram a clicar suas câmeras, capturando cada momento dessa dramática revelação. Não havia mais volta. Isso era tudo. Rita, por favor, a voz da Amanda era apenas um sussurro, sua confiança destruída. Vamos conversar sobre isso em particular. Não há necessidade dessa exibição pública. Balancei a cabeça. Não, Amanda. Chega de discussões privadas. O tempo de se esconder acabou. Conforme eu continuava a mostrar mais evidências, as reações na sala variavam. Alguns convidados pareciam surpresos, outros balançavam a cabeça em descrença. Havia murmúrios entre a multidão, mas ninguém podia negar o que estava vendo. Miguel e Amanda ficaram congelados, suas máscaras de respeitabilidade desmoronando, revelando a verdade por trás delas. Esta é a minha história, eu disse, me dirigindo à sala. Uma história de sobrevivência ao abuso e de luta contra a injustiça. Eu me recuso a ser uma vítima por mais tempo. O evento terminou em um turbilhão de atividades. Os jornalistas me cercaram, fazendo perguntas, enquanto muitos convidados se aproximaram para oferecer palavras de apoio e admiração. Eu tinha conseguido. Havia exposto a verdade. Manter-me firme e composta durante todo o processo foi um momento de triunfo, um momento em que finalmente recuperei meu poder e minha voz. Mas esse não era o fim. A sala de audiências seria o próximo passo, o lugar onde tudo se concluiria. Enquanto estava sentada naquela sala austera e imponente, uma mistura de nervosismo e determinação me invadiu. Meu advogado estava sentado ao meu lado, pronto para lutar por justiça. Esse era o ato final da minha jornada, e eu estava pronta para ir até o fim. Não pude deixar de notar o quão inquietos estavam Miguel e Amanda do outro lado da sala. Seus rostos, que antes mostravam confiança, agora estavam cheios de ansiedade. Quando o julgamento começou, meu advogado se levantou. Meritíssimo, estamos aqui para apresentar o caso contra Miguel e Amanda, disse ele com voz firme. Não se trata apenas de um divórcio. Trata-se de anos de abuso emocional e financeiro que Rita suportou. Miguel se inclinou em minha direção do outro lado da sala e sussurrou. Rita, você não pode vencer isso. Está indo longe demais. Eu encarei e minha voz foi calma, mas firme. Não se trata de vencer Miguel. Trata-se de justiça, de mostrar a todos quem você realmente é. O julgamento prosseguiu, e meu advogado apresentou as provas com precisão. Havia gravações das palavras cruéis de Miguel, documentos financeiros revelando suas manipulações, e todas as evidências que pintavam um quadro claro da dolorosa vida que eu havia vivido. Cada peça de prova foi apresentada. Era inegável, meritíssimo, continuou meu advogado. Como pode ver, as provas são esmagadoras. Não buscamos apenas o divórcio, mas também ações legais pelos danos cometidos contra minha cliente. Amanda, claramente desconcertada, tentou se defender. Meritíssimo, tudo isso é apenas um mal-entendido. Rita está exagerando. Sua voz era fraca, até mesmo para seus próprios ouvidos. Eu a olhei diretamente, minhas palavras firmes e diretas. Exagerando. As provas falam por si só. Você não pode mais se esconder da verdade. O juiz ouviu atentamente, revisando todas as provas e os depoimentos apresentados. Depois do que me pareceu uma eternidade, ele finalmente deu seu veredicto. À luz das evidências esmagadoras, concedo o divórcio e ordeno ações legais contra Miguel e Amanda por sua conduta. Quando o martelo soou, uma onda de alívio e vindicação tomou conta de mim. Tinha acabado. Eu os havia enfrentado, lutei por justiça e saí vitoriosa. O longo e doloroso capítulo da minha vida finalmente estava encerrado. Com as batalhas legais atrás de mim, eu sabia que era hora de começar um novo capítulo, focado em cura e reconstrução.
Encontrei uma casa pequena e tranquila no campo, um mundo distante do caos e do drama do meu passado. A tranquilidade e a beleza do lugar eram exatamente o que eu precisava. Sentada no alpendre da minha nova casa, com uma xícara de chá quente nas mãos, contemplei a vista serena à minha frente. As árvores balançavam suavemente com a brisa, os pássaros cantavam ao longe e o sol brilhava suavemente. Pela primeira vez, em muito tempo, senti uma sensação de paz me invadir. Esse era um novo começo, uma vida livre de mentiras, manipulação e dor. Minha jornada havia sido difícil, mas valeu a pena. Eu não apenas sobrevivi, triunfei. Encontrei minha força interior, recuperei minha voz e agora estava livre. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho quente sobre o horizonte, sorri para mim mesmo. Eu estava exatamente onde deveria estar. O futuro era incerto, mas eu podia moldá-lo, um futuro cheio de esperança, cura e felicidade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi agredida pelo seu marido, que foi incentivado por sua mãe, apenas porque a casa estava bagunçada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.